Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Coloque o nome de vocês, né, para registrar a sua presença na aula de hoje. Não se esqueçam também de abrir a plataforma de estudos para registrar a frequência. Para aqueles que estão encontrando alguma dificuldade ao logar na plataforma, né, está aparecendo algum erro, fique tranquilo que é normal, tá? Esse erro que a gente está verificando já que está sendo reincidente para vários alunos, né? Então, daqui a pouco estabiliza, volta ao normal e vocês tentam logar de novo, tá bom? A minha aqui está aberta já, né? Então, provavelmente não vai dar erro, inclusive eu já até atualizei a página. Então, fecha o navegador, entra de novo, né? Tenta fazer o login para ver se dá certo, tá? Se não, aguarde para que seja normalizado novamente, tá? É comum dar esse erro, ter paciência mesmo, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Isso, às vezes é só questão de fechar, né, o navegador, ou tentar por outro também, tá? E aí, acredito que vocês vão conseguir, tá? Então, vamos lá, vamos verificar os exercícios da última aula, né? Do dia 8. Pedir para que vocês desenvolvessem o exercício da página 91, né, onde tinha o gráfico. Na última aula, nós aprendemos a inserir um gráfico, todas as configurações, né, trabalhar com os títulos, com as cores. Notas de alunos da disciplina Excel, página 91. E a página 92, 93, questões do 1 ao 15. Tá? Então, hoje eu vou fazer a correção junto com vocês, vou fazer esses exercícios junto com vocês, né? Nesse primeiro momento. E aí, tendo qualquer dúvida, já interrompe, tá, pessoal? Não deixa passar dúvida, por favor, não deixa passar dúvida. Pergunta na hora, não precisa ter vergonha, né? Porque a gente está para todo mundo aprender, né? E aí amanhã, pessoal, eu vou deixar vocês trabalhando com um pouquinho mais de exercício, né? Vamos ver se com essa resolução de exercícios a gente consegue dar uma base a mais para que vocês possam trabalhar, né? Com uma lista de exercícios, eu deixo vocês trabalhando amanhã. Amanhã a gente não tem aula. Quarta e quinta nós voltamos a ter aula pelo Google Meet. E aí na sexta eu deixo vocês respirando um pouquinho também, tá bom? Então essa semana vai funcionar dessa maneira, certo? Teve uma pessoa que enviou os exercícios. Bom, vamos lá. Então, esses exercícios, eles estavam na apostila de informática básica, né? Na qual vocês já têm acesso. Então, vamos acessar a apostila de informática básica. Vamos ver aqui, só tem um enviado até o momento, tá? Vamos ver se é o seu. Por enquanto, sim, Johnny, chegou. Chegou aqui, tá? Ok. Voltando aqui, então, página 91, né? Tinha o gráfico da empresa nacional SA, notas disciplina do Excel, página 91, página 92, 93, questões do 1 ao 15. Ok, vamos lá, vamos abrir apostila, página 91. Primeiro esse aqui, né, Empresa Nacional SA, onde nós iríamos inserir o total, o máximo, o mínimo e a média, né, além do gráfico que ele é gerado a partir da inserção dos dados na tabela, né.
Na última aula eu dei algumas dicas, alguns atalhos para que vocês deixassem esse gráfico máximo, né, possível, parecido com o modelo que nós temos na apostila. Também conversamos sobre a função si, né, com duas condições. Quando o aluno está aprovado, né, quando o aluno tem média maior ou igual a 7, aprovado. Inferior a isso, condição reprovada. Né? Eu já vou deixar aí um desafio para vocês, né, que vocês pensem, articulem ao longo da nossa aula de hoje, e também amanhã, quando vocês estiverem realizando os exercícios, a questão da função si, né, dela ser articulada, dela ser trabalhada aí com mais de duas condições. A gente está trabalhando a função si simples, aí a gente precisa implementar trabalhando com mais situações, né? O aluno pode estar na condição de recuperação, né? No caso, ele estaria no meio termo, nem aprovado, nem reprovado, mas com uma possibilidade de estar de recuperação, né? Fazer um exercício, uma outra avaliação para que ele se torne apto, né? Aprovado, ok? Vamos lá, vamos fazer essa tabelinha então. Vou fazer aqui junto com vocês. Se vocês quiserem também estiverem fazendo, aproveitem um momento para fazer alguma pergunta, tá? Alguma dúvida também, ou alguma sugestão. Fiquem à vontade, pessoal. Essa aí mesmo eu tive dúvida, essa do aprovado aí, professor. Certo. A da empresa nacional foi tranquilo fazer o gráfico, se você conseguiu fazer também? É porque eu faço lá no serviço, né? Aí eu já fiz essa aí e estava começando a fazer o gráfico. Tá certo. Ok. Na hora que eu já estava na dúvida, assim, tem lá horizontal, mudar de lugar aí, entendeu? Tava nessa. Na hora de inserir o gráfico, né? Depois que eu inseri, aí os números eram para ficar do lado e eles veio embaixo, aí eu tinha que mudar. Certo. Tá. Ok. A gente vai chegar lá, tá? Vou fazer a tabela junto com vocês aqui. Beleza. Então, aqui eu peguei o espaçamento de até a coluna I, né? Levando em conta que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Ok? Peguei a primeira linha, mesclei, né? Peguei do A1 até o I1. Vim aqui em mesclar e centralizar, né? Para poder deixar uma linha só, para que eu possa escrever o título da tabela, né? Sirley, é o seguinte, está dando algum erro realmente para entrar na plataforma, tá? Não é só a nossa turma, vários alunos estão relatando esse erro, tá? A maioria que está fechando o navegador e tentando entrar novamente está dando certo, tá? Então, é comum acontecer esse erro. Se acontecer, você fecha, tenta acessar novamente ou tenta acessar de outro navegador, tá bom?
Depois que eu terminei de preencher as informações, eu vou então colocar as bordas, né? Conforme a gente já aprendeu na aula anterior. Deixar alinhados esses números. Trabalhar com preenchimento. Vem aqui em fonte. Cor do preenchimento, vamos deixar de laranja. Esse aqui também. Os títulos aqui na parte superior, todos estão com preenchimento na cor amarela. E todos eles estão com a fonte negritada, né? Negrito. Ok? Certo. Agora que nós temos a tabela, nós precisamos aí, então, preencher as informações que está sendo solicitada, que é o total do primeiro trimestre, máximo, mínimo e a média, sendo que cada um desses itens aqui são relacionados a cada produto que está aqui inserido na tabela, né? Porca, parafuso, arruela e prego, ok? Maneira mais tranquila da gente fazer o total, que é a soma, né? De janeiro, fevereiro e março, é clicarmos aqui no campo onde vai aparecer o resultado da soma de janeiro, fevereiro e março. Clicar aqui do lado direito naquele botão, né, onde tem as funções básicas e selecionar a opção soma. Perceba que ele já seleciona, né, o intervalo C4 até E4. Tá? Depois que eu tiver selecionado, eu aperto Enter e já aparece a soma automática aqui para mim. Ok? Depois eu vou fazer a mesma coisa com o produto parafuso, arruela e prego, né? Clico aqui na alça de preenchimento e arrasto até o final. Okay? Deixar alinhado para que ele fique no meio. Aqui agora nós temos que resolver, né, exibir aqui dentro dessa tabela, dois valores. O máximo para ele poder exibir qual foi a maior venda, né, desse produto, se foi no janeiro, se foi em fevereiro ou se foi em março. Né? Então, a maior venda, nós também vamos clicar no ponto onde tem que aparecer o resultado. Clicar aqui no botão Auto Soma, né? E vou selecionar a função Max, de máximo, né? Aqui ele seleciona os 4 valores, janeiro, fevereiro, março e total primeiro trimestre. Só que nesse caso eu quero fazer o máximo, o mínimo, a média de quem? Janeiro, fevereiro e março, né? Todos esses valores aqui que eu estou calculando são em cima de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, aqui, como ele seleciona para mim o total primeiro trimestre, né? Depois que eu vim aqui na função, né? Escolhi máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, volto a selecionar somente janeiro, fevereiro e março, ou seja, C4 até E4. Vou apertar Enter, e aí ele retornou para mim que o maior valor desse produto, relacionado aos 3 meses iniciais, né? Janeiro, fevereiro e março, foi de 6.954, né? Bom, os demais produtos eu tenho que fazer a mesma coisa, então eu vou trabalhar com a alça de preenchimento, né? Clico aqui no cantinho do quadrado e arrasto para as demais, né? Mínimo, mesma coisa, né? Vou vir aqui no botão Auto Soma, né, de funções, vou clicar aqui na opção mínimo, ele volta a selecionar toda a linha, né? Então, basta que eu clique aqui em janeiro, fevereiro e março para selecionar. Eu vou arrastar, né, esses 3 meses para que ele selecione. Vou apertar Enter. A partir da função mínimo, né, que nós já vimos lá no comparação de preços dos supermercados, né, onde nós tínhamos os produtos, aí tinha supermercado A, B e C, ele trazia o menor valor dentre os 3, né? Então, aqui no mínimo também ele analisou aqui, dentre esses 3 valores, e retornou o menor valor da sequência, que é 2.354. Né? Agora, eu vou arrastar aqui também, porque é a mesma coisa.
e aí ele já calcula embaixo parafuso, né? Você pode clicar 2 vezes para ele ver quais valores que ele selecionou, tá? Se você está com dúvida na hora de arrastar se ele está fazendo certinho, é só você clicar 2 vezes aqui em cima do resultado para que você veja quais células ele selecionou, ok? E aí a mesma coisa eu faço com a média, né? Média é a soma desses 3 valores dividido pela quantidade de meses, que no caso é 3, janeiro, fevereiro e março, ok? Então, vou clicar aqui no botão de funções, vou clicar aqui na função média, ele seleciona a linha toda, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em janeiro e selecionar até março apenas, né? Todos esses dados que está pedindo vai ser sempre em cima de janeiro, fevereiro e março, neste exemplo aqui dessa planilha, ok? Aperto Enter, e aí ele trouxe uma média, né? Ele somou esses 3 valores aqui e dividiu pelo quantitativo de meses, que é 3, trazendo uma média de compra desse produto de 5.297,33. Tá? Vou clicar aqui na alça de preenchimento e vou arrastar aqui embaixo. Tá? Então, estes eram os valores, né, que tinha que dar aí na hora de você fazer a soma, o máximo, o mínimo e a média. Ok? Sim. Professor, esses quadradinhos aí, na hora que fica os quadradinhos, parece que o seu é maior do que o meu quando eu estou fazendo. É impressão ou tem algum lugar que aumenta eles? Tem um lugar que aumenta o zoom, né? O meu aqui, quando eu diminuo, ó, o meu zoom aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo tem um sinalzinho de mais, um de menos aqui? O meu está em 210% de zoom. Então, se eu diminuir, ó, vou diminuir, né? Tá vendo que ele vai sumindo da tela, vai ficando no tamanho padrão de 100%? Então, para aumentar um pouquinho o zoom, né? Só você clicar no sinalzinho de mais que ele aumenta a proporção na tela, tá? A média aqui, pessoal, é o seguinte. Pode perceber que ele é o único que está exibindo os 2 números após a vírgula. Tá? Se você quiser trabalhar com arredondamento, você pode. Se não, o padrão é que realmente ele exiba esses 2 números, né? Essas 2 casas decimais após a vírgula. Tá? Então, se você quiser arredondar, você pode clicar aqui, né? Dentro de página inicial, nós temos um botão para diminuir casas decimais. Tá? Então, se você clicar, ó, cada vez que você clica, vai sumindo um número após a vírgula. Né? E ele arredonda o número aí, deixa ele inteiro, né, em 5.297. Ok? Por que aqui que ele não foi para 5.298, por exemplo? Por que será, hein? É porque a casa lá é 3, só pula depois dos 5. Eu acho que é isso. Exatamente. Né? Se fosse 5.297,51, aí ele ia arredondar para os 5.298. Né? Tudo que for acima de Isso. meio, ele arredonda sempre para uma casa decimal acima. Senão, ele permanece na mesma casa decimal, né? No caso, no mesmo número, né? 5.297, ok? Vou aqui diminuir, deixar todo mundo bonitinho, redondinho aqui, né? Beleza, então terminamos a nossa tabela. O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos inserir esse gráfico de linhas. Tá? Eu tinha comentado que na hora que vocês inserissem, vocês tinham que selecionar apenas alguns conteúdos dessa tabela. Tá? A gente tem que ver muita questão, primeiro, do que a gente quer exibir dentro do gráfico, né? Que não são todas as informações. Se você jogar todas as informações da tabela que você acabou de gerar, vai gerar uma salada de fruta muito grande, uma mistura enorme de informações. Tá? Então, a gente pode gerar gráficos de diferentes tipos ou do mesmo tipo, onde você demonstra informações separadas da tabela, que fica mais fácil o entendimento para quem está vendo também. Olhando esse gráfico aqui, quais informações nós temos aqui nesse gráfico de linhas?
Os produtos, né? Sim, Os produtos, os meses e os valores. exatamente. Então, tem janeiro, fevereiro e março e os produtos. O que vai ficar de fora? Total do primeiro trimestre, máximo, mínimo e média. Tá? Então, o segredo do gráfico, lembra que eu comentei com vocês, está na hora de vocês selecionarem as informações, que no caso são essas aqui, ó, produto, janeiro, fevereiro, março. Só isso aqui vai fazer parte do gráfico. Tá? Onde que eu vou para inserir o gráfico? Eu venho aqui na opção inserir. Aqui vai aparecer os diferentes gráficos, né? Tem gráficos de colunas ou barras. Tem essa daqui, que é justamente o que a gente está buscando, né? Que é um gráfico de linhas do tipo 2D. Se eu mal recorde, deve ser esse aqui, ó, lista empilhada com marcadores, tá? Vamos tentar linha com marcadores. Se não der certo, a gente volta para esse último aqui dessa primeira linha, tá? Vamos lá no penúltimo. Beleza, inseri o meu gráfico. Só que o que está acontecendo aqui, que foi o detalhezinho que eu comentei com vocês para que vocês prestassem atenção. Os produtos estão no eixo inferior do gráfico, ou seja, no eixo Y, né? No eixo vertical aqui. Então, o que acontece? A gente precisa inverter esses eixos. Né? Onde tem aparecendo aqui os produtos, tem que aparecer quem? O nome dos meses. E a legenda tem que ser os produtos e não os meses conforme está aqui. Então, para que você deixe parecido com o que está aqui, você precisa inverter o eixo Y com a legenda, que é justamente esse camarada aqui, ó. Depois que você insere o gráfico, a gente tem a opção Design e tem a opção Formatar, tá? Você tem que estar com o gráfico selecionado para você fazer isso. Selecionou o gráfico, aqui em cima aparece Ferramentas do gráfico, e aí você vai clicar nessa opção aqui, ó, dentro de Design, alternar linha barra coluna. Ele vai inverter os eixos. Olha só o que acontece agora. Deixa eu diminuir um pouquinho o gráfico. Eu tenho os eixos inferiores, né? O eixo Y vertical, sendo os meses, né? E a legenda sendo quem? Os produtos. Ok? Agora eu tenho, então, o meu gráfico parecido com o que está na apostila. Ele está esticado um pouquinho, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou esticar o gráfico, tá? Eu vou vir aqui, puxar ele um pouquinho para o lado, ó, para deixar ele esticado um pouquinho, tá? Puxar ele aqui um pouquinho para baixo. Depois que eu terminar de editar o gráfico, eu coloco ele embaixo da tabela, tá? Posso colocar embaixo, do lado, onde você achar que deva ficar melhor. Bom, o que nós precisamos fazer agora, depois que nós inserimos o gráfico, tá? Então, o tipo de linha que nós inserimos, né? Foi esse aqui, tá? Foi esse penúltimo aqui, ó, linhas com marcadores, tá? Foi o gráfico que mais pareceu aí com o que a gente tem na apostila. Ah, professor, as cores não estão corretas, a legenda já está aparecendo embaixo, né? Tá faltando eu colocar aqui quantidade, tá faltando eu colocar o título do eixo aqui embaixo, meses, o título, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Título do gráfico, vou clicar aqui dentro. Vendas de produtos primeiro trimestre. Aí? Para colocar os títulos aqui do lado, eu vou nessa opção aqui, ó. Dentro de design, né? Eu tenho adicionar elementos de gráfico.
sei por que isso. Dos eixos. Por que serve esses traços? Você não entende? É lá do meu serviço, Júnior, coisa que eu preciso fazer lá e não sei fazer. Ué, lá precisa de traço? Para receber Precisa. de traço? É, relatório, meu filho, relatório. Quanto que vendeu? E aí, tá subindo, tá descendo? Isso aqui não sei fazer nadinha. Ô, Ok, então voltando aqui, pessoal. Ok. Então aqui a gente acabou de colocar o título. E aqui no adicionar elementos de gráfico, a gente tem os títulos dos eixos, né? Aqui a gente tem o eixo horizontal, né? Então ele vai colocar aqui na horizontal, na verdade eu falei vertical aquela hora, né? Mas é horizontal, no eixo Y, e aqui na vertical, né? No eixo X. Né? A gente tem ele vertical sendo o eixo X e deitado, né? Que é o eixo horizontal, no eixo Y. Ok? Bom, vamos lá, vamos colocar o título da horizontal, né? Qual que é o título da horizontal? Meses, né? Então, aqui, coloco meses. Vem aqui adicionar elementos do gráfico, título dos eixos, vertical. Quantidade. Ok. Alterei o título principal, alterei o título dos eixos, a legenda já está aqui embaixo. Agora está faltando eu mexer com esses rótulos de valores e colocar uma cor aqui dentro, né? Então, aqui a gente tem o gráfico indo da posição 0, iniciando na posição 0 e indo até a posição 14.000. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso que essas linhas hajam, né, uma alternância de valores sendo de 2.000 em 2.000. Olha só, 2.000, aí para 4.000 a diferença, né? 2.000, aí para 6, 2.000 também, 8. Então, ele está alternando os valores dentro desse eixo sempre de 2 em 2.000. Né? Aqui, do jeito que está sendo exibido, ele já pula de 0, ele vai para 5.000, depois vai para 10.000 e o último 15.000. Tá? Então, eu tenho que alterar esses valores para que a escala do gráfico também aumente na hora de eu visualizar ele aqui na tela. Como que eu faço para mexer com esses valores? Eu vou clicar onde eu estou com o rótulo de valores, que é aqui do lado esquerdo do gráfico. Né? Selecionei com o esquerdo, depois eu vim com o direito, vou clicar na opção formatar eixo, ok? Vai aparecer aqui do lado direito da sua tela as opções para que você trabalhe com essa parte, né? Sendo que o valor mínimo realmente começa em 0, ok? Ele já está iniciando aqui em 0, né? E o valor máximo ele chega a quanto? 14.000. Aqui está 15, né? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui 14.000, ok? Apaguei aqui o conteúdo, o valor máximo, que é o valor que ele vai atingir dentro do gráfico, né? E coloquei 14.000. O valor principal é o que está fazendo ele. Isso aqui já foi de menos 1.000, deixa eu colocar aqui 0 novamente, né? Ok. Aqui, perceba que eu coloquei valor negativo, né? Engraçado aqui, ó, colocou valor negativo, ó, menos 100. Ele já mostra o valor que ele está iniciando, então se tivesse algum valor negativo, né, de venda, não nesse caso, né, mas se fosse, por exemplo, balanço de produtos aqui, contabilização de produtos, desse um valor negativo, a linha iria para um valor inferior, né, na parte inferior do gráfico, que é o valor negativo do eixo X, né? Ok? Vou voltar aqui, vou colocar 0. Máximo, vou colocar 14.000. Esse valor aqui é o que precisa ser alterado. Ele está alterando os valores aqui dentro do meu gráfico de 5.000 em 5.000. E aqui, conforme a gente está vendo na apostila, esses valores são intercalados sempre pulando de 2.000 em
2.000, né? Então, eu vou vir aqui, clico aqui dentro e altero o valor para 2.000, tá? Posição secundária não precisa ser alterada, tá? Não precisa alterar com relação ao formato do número, é isso aqui mesmo, né? Ok? Pronto, agora é só fechar, clicar aqui na parte de dentro desse gráfico e, principalmente aqui na parte de dentro, não em cima da linha, né? Mas aqui na parte de dentro, onde ele tem essa grade aqui que fica em volta das linhas, né? Para a gente colocar o preenchimento cinza, né? Para a gente deixar ele nesse formato cinza, ok? Então, eu vou vir aqui em formatar, né? Preenchimento. E aí eu escolho a cor cinza, né? As linhas do lado de dentro, né? Tem um contorno nessas linhas de preto. Então, contorno, né? Já estou com ele selecionado, eu vou vir em contorno. Selecionar a cor. Então, do lado de fora. Ok. Posso clicar aqui em cima da linha também, né? Clicar aqui em contorno. Escolher a cor preta, né? Para que apareça mais essa linha. Ok. E agora, vamos ver se está faltando mais algum detalhe. Meses, venda de produto. Alterar a cor da legenda, né? Deixar do jeito que está aqui. Então, vamos lá. É só clicar nas linhas, né? Você pode clicar nas Professor, linhas. Sim. deixa eu ver só a sua tabela de valores lá, porque o meu não tá batendo, não. E a gente já fez esse gráfico outra vez no outro curso, mas eu não tô. Não sei, acho que os valores estão errados. Ai, porque tá dando o máximo 35.000 na quantidade lá. Aí quando eu coloco 14.000, ele bagunça o gráfico todinho. Peraí, você está falando no gráfico ou na tabela? É porque eu tava verificando a tabela se a minha tá correta com a sua, mas tá, os valores estão corretos. Aham. O que eu fiz de errado? Porque eu fiz, deu certinho aqui o gráfico, só porque as linhas estão abertas, elas não estão cruzando. Vixe, deixa eu entender. As linhas do gráfico? Isso, elas não estão ficando assim. Aí a quantidade é 14.000 máximo, né? Quando eu Aham. coloco a quantidade 14.000, o gráfico bagunça tudo. Estranho. Tem como compartilhar a tela aí conosco? Não, porque eu tô no celular. Entendi. Você fez aquele processo antes de clicar em alternar linha barra colunas? O senhor fala. Seleciona as informações da tabela, né? O produto, janeiro, fevereiro e março. Uhum, Pede para inserir esse tipo de gráfico aqui, que é o tipo de linhas, que é esse penúltimo, né? Linhas com marcadores. uhum. E aí, depois que inseriu, ele não vai ficar mesmo igual que tem na apostila. Aí o detalhezinho tá onde? Você clicar neste botão, que é ao alternar linha barra colunas. Que aí vai aparecer produtos aqui embaixo, né? E os meses aqui na legenda. Ele vai inverter isso aqui e vai deixar igual tá na apostila, É isso, tá? ele ficou assim. Eu vou ver o que eu fiz de errado aqui. É só as linhas que estão diferentes mesmo. Uhum. Ok. Depois, se você quiser mandar para mim também um arquivo, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Ok, pessoal. Então, nós finalizamos aí o gráfico de linhas, né? Relacionada a essa tabela Empresa Nacional SA. Ok? Calculamos o total, máximo, mínimo e a média e selecionamos só esses campos produto, janeiro, fevereiro e março, para que pudéssemos gerar esse gráfico de linhas, né? Alguém tem alguma pergunta ou dúvida para fazer neste exercício em específico? Não, por enquanto.
Professor, muda só, faz esse canto do lado esquerdo aí para mim, esse dos números. Não entendi. Esse do gráfico que tem os números no canto de cá, canto esquerdo. Certo. Como que faz para alterar? Você vai clicar com o esquerdo em cima para selecionar, né? Botão direito em cima, logo em seguida. Formatar eixo. Aí vai aparecer essa janelinha aqui do lado direito da sua tela, né? Do Excel. Os campos que a gente configurou, a gente deixou o campo mínimo como sendo 0. O valor máximo, que é o que está na apostila, 14.000, né? Então, ele vai alcançar aqui dentro do gráfico o valor máximo de 14.000. O valor principal, a gente precisa intercalar de 2 em 2.000, né? Ou seja, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, né? E não do jeito que estava, intercalando de 5 em 5.000. E são só essas configurações que a gente tem que fazer. Na verdade, só duas, né? O 0 já estava, o valor máximo que vai atingir no gráfico e o valor principal. Ok? Certo, obrigada. Nada. Vamos lá, então, fazer dos alunos. Notas de alunos. Disciplina Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. Mudar aqui o sombreamento. Vou colocar sombreamento amarelo, né? Preenchimento, na verdade. Ok, então nós temos aqui a tabela preenchida, né? Agora que a gente precisa organizar aqui e formatar, são a questão dos números decimais, né? Com o 0 após a vírgula, que não está formatado, e como que nós colocamos. A média está com uma casa reduzida, né? Todos os números, na verdade, estão apenas com um número após a vírgula. Tá? Então, nós vamos selecionar todos.
Vamos clicar aqui para aumentar as casas decimais e logo em seguida a gente vai clicar para diminuir, para que ele coloque o zero, né? Após a vírgula, tá? E se tiver algum número com uma casa decimal a mais, também ele reduz e deixa só com uma mesmo. Agora a gente precisa calcular a média, né? Nota primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestres. Lembrando que eu posso fazer digitando o nome da função também, né? Posso colocar igual, média, abrir parênteses, selecionar as 4 notas, fechar parênteses e apertar Enter. Eu posso também simplesmente clicar aqui, vir aqui no botão de funções, selecionar por média, e aí eu seleciono os 4 bimestres, né? Aperto Enter, ele também faz esse cálculo. Tá? Então, eu posso digitar, posso vir aqui no botão de funções. Fiz uma vez, trabalho com a alça de preenchimento, arrasto, né? E ele já calcula para as demais células, né? Se você clicar 2 vezes, ó, veja o conteúdo, né? As notas que ele seleciona da segunda linha, que é B4 até E4. Próximo da Ana Paula também, ó, B5 até E5. E a Catarina, B6 até E6, ok? Aqui também, deixo para exibir apenas um número após a vírgula, né? Já está. Se não tivesse, bastava eu vir aqui, né? E clicar neste botão, diminuir casas decimais, para que ele fique só com um número após a vírgula, né? A situação como nós vimos na quinta-feira, você pode trabalhar com o botão inserir função ou digitar a função. Nós vimos que quando é uma função simples, é mais tranquilo vir aqui, né? No fx, inserir a função lógica se, escolher a média, dar uma condição para essa média e colocar as situações aprovado ou reprovado, né? Então, eu vou clicar aqui nesse botão, que é inserir função. Aqui dentro da categoria, eu vou selecionar a função que trabalha com a estrutura lógica, né? Aqui está lógico, né? São funções da categoria lógico, ok? Qual função? O se, né? O se, ele vem de condicional. Se acontecer isso, ocorre isso. Se não, acontece aquilo, né? Ele vem de uma proposição a partir de condições, né? Essa função lógica, né, assim como uma série que vocês vão conhecer a partir dessa semana, podem automatizar alguns processos dentro da tabela, né, como, por exemplo, uma tabela para controlar o estoque, o fluxo de produtos. Né, eu tenho lá uma entrada de produtos, conforme eu vou lançando as notas fiscais e comprando novos produtos, e as saídas conforme eu vou vendendo, né? Aí esse estoque ele calcula o valor do estoque, né? E em cima desse valor do estoque, a planilha pode alertar sobre a situação do estoque, né? Que pode ser várias situações, né? Como, por exemplo, estoque, por exemplo, razoável, né? Onde ele vai receber um alerta inclusive na cor amarela, onde eu posso formatar essa condição, né? Formatar é poder mudar a cor da letra, poder mudar a cor da célula, né? Trabalhar com preenchimento, deixar, por exemplo, aprovado, igual está aqui, né? Uma condição verde e reprovado numa condição vermelha, porque visualmente, além da mensagem que aparece, é interessante que a gente também tenha alguns símbolos que a gente possa inserir na tabela, né? E essas cores que são formatadas de forma condicional, nós conseguimos adicionar através da formatação condicional, que é uma ferramenta que também nós temos aqui dentro do Excel,
que está logo aqui na página inicial em formatação condicional. Tá? Nós temos diversas regras e diversas maneiras de como trabalhar com essas situações. Né? Nós temos conjunto de ícones, escalas de cor, barra de dados, realçar regras, né? E aqui nós temos alguns operadores matemáticos, é maior do que, é menor do que, está entre, né? É igual a texto que contém uma data que ocorre, né? Ou seja, eu posso ter até intervalo de datas aqui dentro. Né? Bem, mas isso a gente vai ver depois da função se. Okay? Primeiro eu preciso estruturar a função para que ele apareça a condição do aluno. Depois que eu tenho as 4 notas lançadas, eu tenho a média, eu preciso da situação desse aluno. Tá? Eu estava dando exemplo do estoque. O estoque ele pode aparecer um alerta para que eu reponha o estoque quando eu tenho um determinado valor X de algum produto. Um estoque razoável, né? E quando o estoque está bom, está com um número quantitativo bom de produtos, eu posso colocar uma mensagem como, por exemplo, estoque ok, né? Estoque bom, né? Enfim, eu posso colocar qualquer tipo de mensagem, tá? A mensagem, você pode colocar qualquer uma. O que vai depender para que uma mensagem apareça ou não é a condição, né? A forma como você coloca os operadores e a condição, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Beleza, então a forma mais fácil de fazer uma função simples, sem depender de você digitar, né? Colocar mais de 2 situações, é vindo aqui, ó. Inserir função, como eu disse, escolher a categoria de funções lógicas, né? Escolher a função se, clicar 2 vezes para que ele já apareça essa janela. Essa janela está pedindo para que você preencha 3 campos. Quais são esses 3 campos? O teste lógico, o valor, quando verdadeiro, né? Ou seja, ele viu que, por exemplo, aqui o teste lógico é a média dele ser superior a 7, por exemplo. Né? A média dele sendo superior ou igual a 7, se isso for verdadeiro, ele está na condição de aprovado. Se não, automaticamente ele vai ver que a nota dele não é maior ou igual a 7, ou seja, é menor do que esses termos, e aí ele automaticamente entra na condição do quê? De reprovado. Né? Então vamos lá para o teste lógico. O teste lógico ele vai ser em cima de quem? Da média. Né? Então eu estou aqui na linha 3, um aluno Adamastor. Então eu vou selecionar a média, que é 8,1. Eu estou na coluna F, linha de número 3, né? Eu estou selecionando a média dele. Então, o teste lógico vai ser feito em cima da média, né? Média, F3, maior ou igual. Estou colocando 2 símbolos, sinal de maior e o sinal de igual juntos, dando a opção. Se ele for maior ou igual a 7... Né? Maior ou igual a 7, eu vou colocar o 7 agora. Qual a mensagem que vai aparecer? Aprovado. Se for uma condição falsa, ou seja, ele não estiver na condição de aprovado, ele vai estar o quê? Reprovado. Ok? Aqui eu posso colocar qualquer nota, tá, pessoal? A gente está trabalhando com 7, mas poderia ser 6, poderia ser 5, poderia ser 8. Aqui depende muito do que o exercício está pedindo e exatamente do que você busca dentro de uma tabela. Tá? Aqui também eu poderia tirar o sinal de igual e colocar só maior, né? Então, ou seja, o aluno, para ele estar aprovado, ele precisa ter uma nota superior a 7. Né? Senão, ele está na condição de reprovado, ok? Então, pronto, preenchemos os 3 campos, colocamos o teste lógico, colocamos a condição de aprovado, né, a mensagem que vai aparecer, caso isso aqui seja verdadeiro, e a mensagem de reprovado, caso essa estrutura lógica seja falsa, ou seja,
a média dele não é maior e nem igual a 7. Ok? Vou clicar em OK. Pronto. A média dele é 8,1, satisfaz a condição, porque ela é maior do que 7, né? Ele não é igual a 7, porém ele é maior do que 7. Certo? Eu poderia fazer isso aqui digitando também, ó. Lembrando que eu sempre tenho que me lembrar do sinal de igual. Igual se... Já aparece, à medida que eu vou digitando, já aparece aqui, né? O teste lógico é em cima de quem? Da média, né? Então, eu vou clicar em cima do 6,7. E agora é F4. Se F4 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aspas duplas. Aqui, quando eu estou digitando, eu preciso me lembrar das aspas duplas, principalmente quando eu digitar algo de texto. Aprovado e reprovado são palavras que estão no formato de texto. Então, tudo que for em formato de texto, eu não posso me esquecer de colocar sempre entre aspas duplas. Da primeira maneira como nós fizemos, ele já colocou automaticamente, porque a própria função, o próprio botão já fez isso de forma automática. Mas se eu estiver digitando, eu não posso me esquecer de colocar as aspas duplas. Ok? Ponto e vírgula. Vou clicar na próxima condição, que é reprovado. Fiz a estrutura lógica, coloquei a condição aprovado, coloquei a condição reprovado, vou fechar parênteses e apertar Enter. Ok? Próximo aluno deu reprovado porque a média dele, que é 6,7, é inferior a 7. Né? Por isso deu reprovado. A mesma coisa eu posso fazer aqui, digitando ou indo lá na função. Vindo aqui na função, clica no botão, escolhe a função se. O teste lógico vai ser em cima da média. Nesse caso aqui, eu estou com a aluna Ana Paula, né, que está na coluna F, linha de número 5. Então, eu vou selecionar F5, que é a média, né? Vou colocar o sinal de maior ou igual a 7, que é o meu teste lógico, né, da função se. Caso a média dela for menor ou igual a 7, ela vai estar na condição de aprovado. Caso contrário, vai aparecer a mensagem reprovado. Primeira estrutura para colocar a condição e segundo e terceiros campos para aparecer as mensagens, né? Sendo que o valor verdadeiro vai aparecer essa mensagem que eu configurei, o valor falso vai aparecer essa outra aqui conforme colocado. Eu poderia colocar qualquer palavra, tá? Vou colocar aqui uma outra diferente, só para vocês verem que tanto faz eu colocar uma como a outra. Apto, vou colocar aqui, não apto. Clicar em OK. Essa aluna deu não apto porque a média dela é menor que 7. Né? Se por acaso eu viesse aqui, alterasse alguma nota, né? Por exemplo, aqui eu tirou 2,5, vou mudar para 5, tá? Vou colocar 5 e vou colocar 5. Ela continua com a média baixa, 4,5, tá? Eu vou subir um pouquinho, vou colocar 5 aqui na primeira. Continua não apto, né? Então, vou colocar 6, 6, 6 e 6. Também, continua não apto. Vou colocar 7 aqui. Vou colocar 8. Colocar 8. A média mudou automaticamente aqui, 7,3. E a situação aqui também mudou automaticamente para uma situação apta. Então, eu fiz só uma vez a função se, aplico nas demais, e à medida que eu vou alterando alguma informação da tabela, se eu for alterar qualquer nota,
essas notas vão sendo computadas na média e automaticamente a situação também muda, seja ela para apta, né, para aprovado, ou não apto para reprovado. Tá? Eu mudei a mensagem aqui, só para que vocês entendam que a mensagem aqui tanto faz, eu posso colocar qualquer uma. O importante da função é você trabalhar essa primeira parte aqui, né, que é a estrutura lógica. Se acontece uma coisa, ou seja, se nesse exercício aqui a média do aluno for maior ou igual a 7, ele está apto, se não, não apto, ou aprovado ou reprovado. Né? Aqui eu posso colocar, aumentar, mudar essa condição, colocar uma nota maior que 7, por exemplo. Eu posso colocar uma nota... posso trabalhar com outros operadores, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá? Fiz uma vez, né? Vou arrastar nos demais. Deixa eu só mudar os valores, deixar eles originais conforme exercício, né? Ok. Agora eu tenho aprovado, reprovado 2 pessoas e aprovado também 2 pessoas, ok? Pessoal, dúvidas na função se? Na hora que eu estava fazendo o meu lá, professor, os números, na hora que eu colocar a vírgula, ele já ia mais 2 casas na hora de fazer. Sei, tem algum lugar que a gente muda ou pode deixar? Na hora de colocar aqui, você fala aqui na função ou aqui na hora das casas decimais? Na hora de colocar os números aí dentro, por exemplo, esse Adamastor 5,5. Aí ele fica 5,50. É só diminuir. Na hora que você seleciona todas as células, né? Pode ser antes ou depois que você digitar também, tanto faz. E aí você vem aqui e já pede para... faz o primeiro, né? Faz o primeiro e coloca, por exemplo, se der 5,50 ou 55, seleciona, né, o número ou a célula em questão e vem aqui para diminuir casas decimais. Tá? Se você precisar aumentar, colocar um número a mais, aumenta, ó, tá vendo que ele aumenta. Se você precisar diminuir, você deixa ele só com 1. Tá? Tá certo. Beleza, agora nós temos a função se aplicada em cima da média. Agora, para que ele fique vermelho, né, ou no status verde de aprovado, a gente precisa trabalhar com a formatação condicional. Então, nós vamos selecionar só a coluna situação com a situação de todos os alunos. Tá? Independente se está aprovado, se está reprovado ou não, né? Vamos selecionar todos dessa coluna. Tá? Vamos vir aqui em formatação condicional, regras de realce das células, e vamos selecionar esta opção aqui, ó, texto que contém. Tá? É um texto, não é número, não é intervalo de números, é um texto, né? Ou seja, aprovado e reprovado, certo? Qual texto? Aprovado. Então, eu vou escrever aqui dentro. Tá? Automaticamente, ele vai buscar dentro desse intervalo a situação aprovado, né? E aqui do lado direito você pode escolher que tipo de formatação ele vai receber. Tá? Então, aprovado, eu posso selecionar cada uma dessas opções que ele já vem, ou escolher um formato personalizado, tá? Onde eu possa alterar o estilo da fonte, deixar a fonte negrita, por exemplo. Eu posso trabalhar com preenchimento, né? Então, vou deixar um preenchimento para aprovado na cor verde. E a fonte, eu vou escolher cor preta, né? A cor automática que ele já recebe, né? Clicar aqui em OK. Vou clicar em OK de novo. Então, tudo que tiver aprovado dentro dessa tabela,
ele vai receber a formatação com sombreamento, né, o preenchimento verde e a cor da letra preta. Aproveito que está selecionado, né, não clico fora, vou aproveitar que ele está selecionado, vou clicar em formatação condicional novamente, regras de realce das células, texto que contém, e agora eu vou para o próximo. Qual que é o próximo texto? Reprovado. Ok? Ele selecionou já os dois aqui, né? Se tivesse mais condições aqui embaixo, ele ia selecionar também. Vou clicar aqui em formato personalizado. Vou escolher a cor da fonte também, cor preta. Só que eu vou mudar o preenchimento. Preenchimento eu vou colocar um vermelho, por exemplo, né? Vou clicar em OK. Pronto, os dois que estão aqui reprovados já estão pintados aí na cor vermelha. Se eu mudar alguma informação aqui, né? Tirar a nota, colocar a nota 0 aqui, ó. Perceba que ele já muda a condição, a média primeiro, né? Ele muda a média e depois muda a situação do aluno que estava aprovado, já muda para o reprovado e já aplica a formatação condicional que nós formatamos, que nós configuramos, que é para receber a cor preta da letra e o fundo, né, de preenchimento na cor vermelha. Tá? Vou voltar aqui, ó. Primeira linha, aluno aprovado. Depois que eu mudei a nota do primeiro bimestre, coloquei 0, ele alterou a média e também já alterou a situação. Okay? Então, uma vez configurado, se você precisar alterar alguma informação, ele já atualiza aqui para você automaticamente. Certo? Dúvidas sobre a formatação condicional? Fácil de fazer? Ou, assim, algo que vocês se assustaram na hora de estar vendo? Isso aí eu vou assistir umas 4, 5 vezes. Ok. Beleza, então nós fizemos a página 91, com as notas dos alunos da disciplina de Excel, empresa nacional, geramos o gráfico, agora nós vamos fazer as questões das páginas 92 e 93, questões do 1 ao 15, tá? A gente vai responder essas questões antes de sair para o nosso intervalo, tá bom? Professor? Sim. Lá naquele caso lá, onde você coloriu, né, as partes aí da situação, que você usou a formatação condicional. No caso, por exemplo, você entra numa atividade. Como que você sabe se a pessoa usou a formatação condicional Certo. ou se foi lá e coloriu simplesmente a célula? É o seguinte, aqui você viu que quando eu mudei a nota do Adamastor, né, coloquei nota de primeiro bimestre, eu coloquei um 0 aqui, né? Então, perceba que automaticamente já mudou a formatação condicional, né, mudou a média e mudou a situação para reprovado e também mudou a cor. Então, quando um aluno está fazendo esse exercício de Excel, eu sei quando ele está fazendo as fórmulas, ó, por exemplo, eu clico na célula e vejo se ele aplicou a fórmula, a função certinha, e também vou fazendo esses testes, principalmente quando é formatação condicional, eu vou aqui e vou alterando as notas aqui da planilha e vou vendo se realmente alterar aqui a formatação condicional, alterar as cores, né? Porque ele está trabalhando de forma correta com a formatação condicional. Agora, se não alterar, né, por exemplo, aqui, acontecer dele só vir aqui e colorir, né, eu vou escrever aqui aprovado. Vou fazer o mesmo esquema, vou pintar ele de verde, vou deixar ele aqui na condição, no texto, né, da cor preta. Nota do primeiro bimestre. Vou repetir aqui as notas: 10, 7,8, 9, 9,8. Aqui ele já calculou a média. Se eu alterar aqui e colocar um 0, lá tinha que mudar para cor vermelha, reprovado. Ele não altera, tá vendo?
Ele não altera porque ele não foi aplicado a formatação. Então, essa é a única forma de você descobrir? É dessa maneira? Não, tem outra aqui. Você seleciona, né? Você vai lá em formatação condicional. E aqui temos uma opção chamada gerenciar regras, né? Onde vai ficar uma biblioteca onde todas as regras que eu adicionar naquele intervalo vão estar gravadas aqui. Então, se eu vier aqui em gerenciar regras, vai aparecer justamente as duas regras que eu coloquei. Se não tivesse nada, se simplesmente ele viesse aqui e pintasse a célula, aqui nesse campo não ia ter nada, tá? Ou seja, não ia ter registro nenhum de regras que ele fosse colocando aqui. Então, essa é a segunda maneira da gente verificar, tá? Não, então tá, obrigada. Nada. Ok, vamos lá para as questões. Exercícios complementares. Qual das afirmações abaixo é falsa? Vamos lá, vamos ver o nível que vocês acertaram aí. Abaixo, a afirmação falsa, então, tá, pessoal? O Excel é utilizado para fazer cálculos, planilhas eletrônicas, gráficos. Beleza. A fabricante do Excel é a empresa Microsoft, também está correto, né? O Excel faz parte do pacote de programa chamado Microsoft Office. Ok. Quando instalamos o Windows, o Excel vem instalado junto, pois faz parte dos acessórios do Windows, tais como Paint, bloco de notas, WordPad, o Windows Explorer. Tá errado, né? Ele não é um acessório, ele é um software proprietário, né? Um software que precisa de um registro para que você possa utilizar ele, que é o pacote Office, né? Ele não vem junto com o Windows, a gente precisa instalar ele logo após a instalação do sistema operacional. Ele não é um acessório como o Paint, como o bloco de notas, como o WordPad, né? E como o Windows Explorer. Tá? Então, a alternativa D é a alternativa falsa que está pedindo no enunciado. E sim, nós podemos inserir figuras dentro do Excel. Tá? Vai ter exercícios mais para frente e nós vamos poder inserir imagens. Né? A gente tem uma opção própria aqui chamada inserir ilustrações, imagens ou até mesmo as formas que nós vimos lá no Word. Né? Então, alternativa falsa, letra E. Ok? Vamos lá. Essas próximas questões já pedem para que vocês façam algumas coisas dentro da planilha, né? E façam alguns cálculos. Okay? Esses cálculos vocês poderiam testar no Excel, né? E poderia fazer de cabeça também, né? Mas quando a gente não tem um conhecimento com o Excel, fica complicado a gente tentar imaginar algumas situações. Não aproveite o momento que vocês têm o Excel para trabalhar, para tirar as dúvidas, né? Porque no concurso público vocês não vão ter isso, né? Vocês não vão ter como abrir o Excel e fazer o teste. Então, é necessário que vocês pratiquem no Excel para que vocês ganhem essa experiência, né? Esse contato aí. Na hora de chegar numa questão dessa, por exemplo, né, que cai muito em concurso público, tá, pessoal? Concurso público, processo seletivo, vocês já saibam resolver, né? Número 2, estando com o valor 40 na célula A3. Então, aqui no A3 eu coloquei o valor 40 e a função, a fórmula, né, igual a 3 mais 9 na célula B3, igual A3 mais 9. Qual é o valor do resultado de A3 com mais B3? Eu já descobri o A3. Ele já me falou aqui, né? Valor 40. O B3, o resultado que eu vou encontrar em B3 vai resultar dessa função aqui, dessa fórmula, que vai ser o A3, ele vai pegar o valor que já tem aqui e somar com mais
9. No final, ele está perguntando qual que vai ser o resultado da soma desses dois elementos, né? Ou seja, 89, né? Posso vir aqui em página inicial, vir aqui na barra de fórmulas e somar esses dois elementos. Resultado, 89, alternativa B de bola. Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, alguma questão, pode me interromper, tá? E aí vai perguntando. Questão de número 3. Vamos analisar a seguinte expressão. Ok? Vou fazer aqui a expressão no A, né? Igual. Aqui está falando expressão A e B, né? Mas eu poderia fazer em qualquer célula aqui, tá? Igual, abre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, que multiplica 3. O que ele vai fazer primeiro aqui? Qual vai ser o resultado? Quatro vezes 3, professor? Isso. Vai resolver primeiro lá dentro e depois lá fora. Exatamente. A prioridade é fazer tudo que está dentro dos parênteses, né? 2 mais 2, 4, multiplicado por 3, que está do lado de fora, 12. Então, a expressão A, a gente já sabe que vai ser 12, né? Na dúvida, era só ter feito, jogar as expressões, as fórmulas, do jeito que está pedindo na questão e colocar aqui dentro do Excel, que ele ia te dando as respostas, né? Expressão B, igual 2 mais 2 vezes 3. Sem o parênteses agora, o que ele vai fazer primeiro? Multiplicação primeiro. Multiplicação para depois somar com 2 de fora, né? Do 2 da expressão do lado esquerdo. Isso. 8. Expressão A, 12. Expressão B, 8. Alternativa correta, letra C, de casa. Ok? Quarto, em uma planilha do Microsoft Excel, como é chamado o elemento de intersecção, né? A ligação entre coluna e a linha, né? Como que ele é chamado dentro do Excel? Intersecção entre a linha 7 e a coluna B. Nós referenciamos primeiro a coluna, para depois referenciarmos a linha, ou seja, B7, célula, né? Esses quadradinhos a gente chama de célula. Célula B7. Ok? Aqui primeiro está célula B menos 7, célula 7B, né? Está referenciando a linha primeiro. Bloco, né? Não tem nada a ver com bloco, é célula, tá? Alternativa D. De dados, célula B7. Cinco. Qual é a fórmula correta no Microsoft Excel 2007? Poderia ser qualquer versão, tá? Não se apeguem à versão. A estrutura das funções são as mesmas, independente da versão, tá? Para obter a soma das células no intervalo de A5 até A8. Tá? Então, tenho números aqui de A5, tá? De 10, 20, 30 e 40. Eu quero somar esses valores aqui. Qual é a função dentre essas alternativas que faz com que eu some esses valores que estão entre A5 até A8? Vem aqui, somar, né? Ó, vou clicar aqui no resultado, que deu 100, né? Vou ver a função que foi utilizada. Qual dessas aqui a gente colocaria como alternativa correta? Igual soma A5 menos A8, igual total, igual soma A5 ponto e vírgula A8, igual total A5 ponto e vírgula A8, ou igual soma A5 dois pontos, olha só os dois pontos aqui, ó,
Ou seja, ele vai pegar todo o intervalo que está entre A5 e A8, né? Então, alternativa correta, letra I. Ok? No Excel 2007, fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. Uma fórmula se inicia com que sinal? Qual que é a obrigatoriedade de fazer uma função? Eu não posso me esquecer do sinal de igual. Ok? Alternativa C. Aqui a gente tem uma imagem, que na verdade deveria estar aqui, né? Tá? Mas a questão de número 7, então ela é relacionada a essa imagem que nós temos aqui na parte superior. Qual fórmula abaixo poderia ser utilizada para o cálculo da média aritmética simples na célula D3? A célula D3. Esse aluno aqui, ó, 1, 2, 4, 5, 6. Onde vai ter a média de 6,5. Como que a gente pode chegar nessa média desse aluno aqui da linha 3? A partir de qual função? B3 mais C3 dividido por 2? A gente percebe que dá para fazer isso, né? Vamos fazer aqui, eu vou montar a tabelinha aqui rapidinho. Então, aqui eu tenho nota 1, nota 2 e a média. Resultado. Nota 1, 9, 5 e 8,5. Nota 2, 7,5. Isso aqui é muito de interpretação de gráfico também, né, pessoal? 9, a média... Aliás, interpretação de gráfico não, né? A interpretação de gráfico, na verdade, é esse aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Questão de número 9, tá? Voltando aqui para a média, né? Então, a média vai ser o quê? Eu pegar esses dois valores, clicar aqui no botão de funções, média, né? Vou arrastar aqui para baixo. Ele está perguntando aqui, a linha 3. Como que faz para chegar nesse resultado de 6,5? Qual função abaixo vai ser utilizada? Para fazer essa média, a média é o quê? É a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Isso é o conceito de média. Eu pegar tudo que eu tenho no intervalo, somar e dividir pelo quantitativo de intervalos, de notas, de atributos, né? Então, aqui eu posso fazer dessa maneira aqui também, ó. Igual B3 mais C3 dividido, que é a barra, por 2. Não, peraí, eu estou fazendo isso aqui, peraí, igual, isso aqui, né, B3, mais C3 dividido por 2. Aqui ele deu 9, 5 e 8, 6,5. Professor, não tem que colocar os valores entre parênteses, não, para depois dividir? Verdade. Bem lembrado, ó. Primeiro ele vai somar, né? Certinho, para depois dividir, né? A gente está esquecendo da prioridade. Primeiro ele ia dividir ali C3 por 2 e depois somar com B3. Ok? Agora deu certo, 6,5, tá? Então, inclusive, dessa maneira, como está no enunciado, dá errado, né? Vocês viram que deu um valor totalmente diferente. Por quê? Porque ele pegou a prioridade de operações. Ou seja, ele pegou C3, dividiu por 2, 8 dividido por 2, 4, né? E somou com mais 5 no final, que é o B3, para dar esse resultado de novo, né? Para que aqui a alternativa fosse correta, eu teria que pegar e colocar parênteses primeiro, para indicar que ele vai ter que somar para depois dividir por 2.
Como não tem, de qualquer forma, a alternativa A está incorreta, né? Porque os demais, soma, não é uma soma. O que ele está pedindo? Média, né? Depois nós temos a média B3 até C3, né? 2 pontos. E aí ele calculou esse valor de 6,5. Ok? Então, a alternativa correta, letra C. 8. Considere a planilha do Excel parcialmente visualizada a seguir. Qual será o resultado, né, da fórmula? Aí eu tenho aqui no A1, 6, aqui 3, aqui 3 e aqui 2. Se eu digitar essa fórmula aqui, tá? Posso digitar em qualquer lugar, tá, pessoal? Igual A1 mais o valor que eu tenho em A2 dividido por B1 vezes B2. Qual o resultado que vai aparecer aqui? Será, hein, pessoal? O que ele vai ter que resolver aqui primeiro e qual vai ser o valor dentre essas alternativas? Ele vai fazer a divisão primeiro, depois a multiplicação e, por último, ele vai pegar a soma com A1. Né? Então, A2, que é o 3, dividido por B1, 3 por 3, 1. Vezes B2, 1 vezes 2, 2. Somando com A1, que é 6, tem que dar 8. Será que vai acontecer isso? Vou apertar Enter. Bingo, realmente é isso. Tá? Então, ele está priorizando quem primeiro? Já que eu não tenho parênteses. Ele está priorizando a divisão, para depois pegar a multiplicação e, por último, adicionar com o A1, que é 6. Ok? Vai dar 8. Alternativa correta. Letra E. Agora ele pede uma análise de gráfico, né? Analise a planilha e o gráfico a seguir, considerando a situação apresentada. É correto afirmar que a gente tem o nome dos alunos, prova 1, prova 2, prova 3 e a média. E o gráfico que foi gerado em cima dos alunos e a média. Perceba que nós temos esse gráfico de colunas, temos a média e o nome dos alunos, né? Então, a gente selecionou aqui as médias, né, em específico com relação aos alunos aqui, né? Letra A, a média de João, olha só a média de João aqui, ó, que é 7,17. Foi calculada utilizando a fórmula igual média, onde que está João? B2 até D2. Para que eu preciso, no finalzinho, colocar uma barra 3? Se dentro da média, ele já faz isso. Ele soma tudo e divide pelo quantitativo de números que ele achar ali no intervalo. Então, eu não preciso colocar essa barra no final para que ele me traga o resultado da média. Né? Nós fizemos a média, eu coloco a função direto, abro parênteses, seleciono os valores e automaticamente ele me traz o valor da média. Ele somou e dividiu automaticamente, tá? Então, letra A, está fora de cogitação. B, o resultado da célula E6, quem que é E6 aqui? 7,63. Pode ser obtido tanto pela fórmula média E2 até E5, E2 até E5, como pela média de B6 até D6. B6 até D6. Não, essa média aqui, ela foi obtida apenas dentre os intervalos B6 até
D6. É como se fosse uma média da sala, né? Eu tenho a média da prova 1, uma média da sala com relação à prova 1, uma média aqui de 7,8 com relação à média da prova 2 e 7,3 uma média da sala com relação à prova 3. E aqui no final eu tenho uma análise de uma média geral, uma média ampla com relação ao desempenho das provas 1, 2 e 3. Tá? E aqui a média individual de cada aluno. Ok? Então a alternativa B também se considera. O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção de toda a planilha? Foi selecionado toda a planilha para jogar esse gráfico? Não, né? Se eu tivesse todas as informações, eu teria que ter, além dessas colunas que representam a média, eu teria que ter mais 3 colunas, né, para representar a prova 1 e prova 3. Nesse caso aqui, a gente só tem uma coluna de cada, que é para representar o nome dos alunos, ou seja, a coluna A, e a média, que é a coluna E. Okay? No caso, vai cair justamente na alternativa D, que é o gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção das colunas A, com o nome dos alunos, e a coluna E, que é a média. Ok? Olha só a pegadinha da 10, pessoal. Utilizando-se do Microsoft Excel, considerando que é necessário fazer uma soma da sequência numérica 92, 14 e 37. Qual operação aqui resolve este problema? 92, 14 e 37. Sinal de igual tem que vir por primeiro, né? Então a letra C eu já descarto. Aqui eu tenho ponto ao invés de ponto e vírgula, né, na letra B, então eu também descarto. Alternativa A está somando 92, 25 e 37. Mas os números não são 92, 14 e 37? O que esse 25 está fazendo aqui no meio? Tá? Então, olha só a pegadinha, né? Aqui você viu que o sinal de igual tá certo. O número 92 também, 37, mas você não olhou do meio. Ele está pedindo para somar estes números aqui, né? Então, aqui, apesar da estrutura estar correta, os números que ele está pedindo para somar estão errados, né? Tem um número aqui diferente do que está colocando aqui na sequência. A letra B não é porque está pedindo para colocar ponto e não ponto e vírgula, né? Aqui o sinal de igual está depois do nome da função. E aqui a letra D é o que está na estrutura correta, né? Igual, o nome da função, abriu parênteses, selecionou 92, ponto e vírgula, selecionou 14, ponto e vírgula, e selecionou 37, fechou parênteses, né? Eu poderia colocar, apesar de aqui não aparecer o endereço das células, né, onde está o 92, 14, 37, tá? Então, aqui, a alternativa que vai estar correta é a letra D de dado. Ok? 11, dada as células B1 igual a 5, C1 igual a 4, D1 igual a 3 e E1 igual a 2, F1 igual a 1. Fórmula igual B1 mais C1 vezes D1. Qual vai ser o resultado? O que ele vai fazer primeiro? Multiplicação para depois somar, né? Sempre, pessoal, ele vai realizar primeiro divisão, depois multiplicação e depois ele vai somar ou subtrair. Se eu tiver com multiplicação e divisão junto, primeiro ele vai fazer a divisão, depois a multiplicação, para depois ele partir para uma subtração ou uma soma, né? Então, C1 com D1, 4 vezes 3, 12, com mais B1,
17, né? 12 com mais 5, 17. Tem que dar a letra B. Será que vai dar a letra B? Bingo, 17, né? Passando para cá. Aqui a mesma coisa, pede para preencher sequência de números, né? Então aqui A1 igual a 6, A2, 5, A3, 4, B1, 3, B2, 2, B3, 1. Fórmula igual, soma. Vou abrir parênteses. E vou colocar A2, 2 pontos, B3. Perceba que quem ficou de fora? A primeira linha. Né? Se fosse tudo, teria que ser A1 até B3. Mas não foi. Foi de A2 até B3, tá? Fecho parênteses e aperto Enter. 12. Olha só a diferença que dá eu pegar, somar tudo, ou intervalos abaixo aqui da primeira linha. Que no caso foi A2 até B3. Então, pessoal, percebam que era só colocar a função do jeito que estava aqui no enunciado e praticar no Excel para que depois, se vocês tivessem alguma dúvida, conferissem o resultado, né? Então, questão 12, alternativa C. Ok? 13. A1 igual a 7, A2 igual a 9, B1 igual a 6 e B2 igual a 6. O valor que resultaria na célula C3, se esta... Aqui está pedindo C3, mas eu posso colocar a fórmula em qualquer lugar também, tá? Se esta contivesse a fórmula igual, média, abrir parênteses, né? A1, 2 pontos, B2. Ele está pegando todos os números, né? Então, ele está pegando o 7, o 6, o 9 e o 6. E dividindo pela quantidade, que são 4. Né? Então, ele vai somar tudo e dividir por 4. Qual vai ser o resultado? 7. Okay? Alternativa B de bola. 14. Em uma planilha do Microsoft Excel, as colunas são representadas por números. Não, colunas são representadas por letras do nosso alfabeto. Né? A referência de uma célula é sempre no estilo A1, onde A representa a linha, não representa a coluna, e 1 representa a linha. Okay? Então, essa alternativa é falsa, errada. Ok? 15. O Excel, em sua configuração padrão, cria uma nova pasta de trabalho com 3 planilhas. Sim, o Excel pode ter planilha 1, planilha 2 ou planilha 3. Ou pode ter uma apenas, onde você vai clicando no sinal de mais e adicionando novas planilhas, né? Então, ele pode vir com uma ou até mesmo a configuração padrão, que é com 3, né? Então, a primeira afirmação está correta, que é para selecionar as alternativas que estão certas. Automaticamente, quando você seleciona uma como correta, a seguinte ela já vem como falsa, né? Então, a segunda, cria uma nova planilha com 3 pastas. Não. O Excel ele é uma pasta de trabalho. Perceba que o nome do arquivo ele já vem como pasta, né? Para indicar que dentro dessa pasta de trabalho, eu posso ter uma ou mais planilhas para que eu possa trabalhar nelas. Tá? Então, é uma pasta de trabalho que pode conter planilhas. Ok? Então, até agora, só temos a primeira alternativa como correta. Terceiro, permite remover planilhas da pasta de trabalho? Sim. Aqui eu criei planilhas a mais, eu posso excluir, né, a qualquer momento, clicando com o botão direito e clicando na opção excluir. Né? Excluir, eu posso adicionar, posso excluir a qualquer momento.
Então, a alternativa 3 também está correta até agora. 1 e 3. Permite remover pastas de trabalho da planilha? Não. O Excel ele é uma pasta de trabalho que contém uma ou mais planilhas. Então, é igual eu comentei. Automaticamente, quando você coloca uma como correta, a próxima afirmação, se você ler o enunciado direitinho, você vai perceber que ele está contradizendo o anterior. Então, 1, 3. A 5, permite incluir novas planilhas na pasta de trabalho? Sim, a gente acabou de fazer. Ele vem com 3, mas não quer dizer que ele só trabalhe com 3 planilhas. Eu posso ir adicionando novas planilhas. Então, 1, 3 e 5. E a última vai contradizer, que a gente acabou de falar que é verdadeiro, permite incluir novas pastas de trabalho na planilha. Falso. Ok? Então, a gente tem como verdadeiras 1, 3 e alternativa 5. Certo? Pessoal, dúvidas do exercício que foi solicitado para que vocês fizessem na aula de quinta-feira? Tranquilo, professor. 9 horas em ponto. Vou dar um intervalinho mais longo. 9h30 nós retornamos. Vamos praticar um exercício, tá? E aí eu passo as orientações das atividades que eu vou deixar vocês fazendo na aula de amanhã. Tá bom? Então, 9h30 nós retornamos para dar continuidade. Até daqui a pouco.